Fala, fiel! No nosso quadro Resenha Bicolor da Papão TV Play nesta semana, a gente tem a honra e o privilégio de bater um papo com o diretor da marca Lobo, Emanuel Ataíde, que vai responder, vai tirar as dúvidas que vocês mandaram através de perguntas nas nossas redes sociais, nos nossos canais no Twitter, no Facebook e no Instagram, nos perfis oficiais do Paysandu Esporte Clube. Emanuel, tudo bem? A gente começa aqui com uma pergunta do @Papo Bicolor. Qual a informação do negócio da loja Lobo foi disponibilizada para estudo de interessados pré-franquia? Houve uso de informação privilegiada por pessoas no Paysandu? Tudo bem, Totti. Agradecer a oportunidade aí da Papão TV. Fala, galera Bicolor. Vamos lá, estamos aqui para responder as dúvidas de todo mundo. Vamos lá. Qual informação do negócio Loja Lobo foi disponibilizada para estudo de interessados? Bom, foram realizados diversos estudos com base não apenas no potencial da própria marca, que são aqueles números que a gente vem compilando e ajustando ao longo da história da marca, mas também com base no mercado. Então, qual o potencial de geração de resultado que a marca oferece ao investidor, a um franqueado interessado, e quais são as opções de mercado que esse franqueado tem de marcas consolidadas ou não, do mesmo segmento ou não. Então, aquele investidor que pode estar em dúvida se ele vai, que pode ter dúvidas se ele vai investir na marca Lobo ou se ele vai investir em outras marcas como Girafas ou em outras marcas de vestuário, com tantas disponíveis aí, franquias no mercado. Então, além desse estudo, é importante a gente dizer que essa captação do franqueado não é uma atribuição do clube. Dentro do modelo de negócio desenhado, ficou sob responsabilidade da empresa franqueadora, que faz essa seleção de maneira extremamente profissional, com base nos critérios estabelecidos no contrato pelo clube, que são critérios padrões mundialmente. Então, o franqueado está interessado na marca Lobo, ele precisa cumprir alguns requisitos. Tipo quais? Por exemplo, vamos dizer assim, os principais. Precisa ter capacidade de investimento, suporte financeiro para eventualmente superar um momento de dificuldade, sem prejudicar a marca. Ele precisa ter disponibilidade de tempo dentro do corpo diretivo da empresa para gerenciar, para gerir aquela marca, aquela unidade ou aquelas unidades na ponta. E ele precisa também ter expertise no mercado, de varejo, ter expertise preferencialmente no mercado de vestuário, no mercado de moda e ter sinergia com o negócio. Então, a gente vai juntando essas informações, tá? Quem é que é responsável pela captação, onde estão estabelecidos os critérios, as premissas para que o franqueado se habilite a ser um lojista Lobo. E até aqui a gente vem tendo como clube uma satisfação muito grande, um sucesso muito grande nessa seleção e nessa validação do franqueado, do candidato franqueado pelo clube. Nós temos dentro dos nossos franqueados varejistas que operam marcas, inclusive franqueadas, de muito sucesso. Eles operam, por exemplo, Spoleto, operam Domino's, operam Crocs, operam Leis a Leis, operam restaurantes. Tem franqueado, inclusive, com grande tradição em varejo esportivo aqui na nossa região. E isso, felizmente, vem se refletindo numa consolidação das lojas e numa evolução da operação bem praticamente dentro do que foi planejado, do que foi desenhado para essa virada. Tá? Aí tem aqui uma palavra privilegiada, informação privilegiada, né? Bom, a compilação desses estudos, vamos lá, o resumo de todos esses estudos foi inclusive apresentado para todo o Conselho Deliberativo do Paysandu em uma reunião com esse fim específico, convocada, marcada pelo presidente do Conselho na época, para expor aos conselheiros do clube e aqueles sócios que tivessem interesse em participar, o que a marca estava planejando para essa virada do modelo, então gestão própria, para um modelo onde a operação das lojas é franqueada a terceiro. Lembrando que essa captação e essa busca pelos franqueados não cabe ao clube, cabe à empresa franqueadora, e que o clube prestou todas as informações que poderiam ser prestadas para validar o conceito da mudança, realmente não há de se falar
em privilégios de informações. Emanuel, a segunda pergunta é do @bicolor1914. Quais os valores e percentuais que o clube recebe de aluguel e royalties em cada loja? Há alguma outra fonte de receita oriunda da Lobo? Bela pergunta, belas perguntas, na verdade, tem várias coisas aí para a gente esclarecer. Vamos lá. O mais importante é a gente entender que o projeto da Lobo ele gira em torno de royalties aferidos pelo clube. Tá? Então, o incremento da rede, o aumento da venda de peças, da comercialização de peças, aumenta o resultado do clube porque aumenta a captação de royalties. Então, ele tem a sustentabilidade, o projeto, não apenas no recebimento dos royalties ou no percentual dos royalties em determinado produto, mas ligado a isso, a capacidade que o modelo deu para a marca de expandir, de crescer. Então, na hora que a gente aumenta a capilaridade, aumenta a exposição, a gente coloca a marca exposta em mais locais, mais próxima do nosso torcedor, aumenta essa rede, a gente aumenta a captação de royalties e aumenta o resultado do clube. Bom, ao contrário do que muitos torcedores acreditam e ao contrário, inclusive, de alguns modelos que existem na prática, os royalties que o Paysandu afere, os royalties, a receita que o Paysandu recebe da Lobo hoje, eles não dependem da comercialização da peça ao consumidor final, ao torcedor. Todo o royalty, toda a receita, todo o resultado do clube advém da compra desses produtos junto ao fabricante Lobo homologado pela rede, pela marca. Então, isso poderia falar horas sobre esse ponto específico, porque isso tira do Paysandu uma série de riscos, uma série de custos, de despesas, de energias que eram gastas. Enfim, vou usar um termo até chulo aqui. Hoje o Paysandu não sofre mais com um estoque encalhado, com uma coleção que não teve o sucesso comercial esperado, e nós ficamos com um número de peças em estoque que, mesmo que a venda tenha ocorrido de uma maneira relativamente satisfatória, aquele número de peças no estoque impacta negativamente ou impactava negativamente no resultado da Lobo para o clube. Esse hoje deixa de ser um problema do clube e passa a ser um problema do franqueado, do lojista. Bom, mas para não parecer que a gente está, ou que eu estou querendo não responder isso de uma maneira objetiva, os percentuais que cada produto gera de royalties para o Paysandu, eles variam demais. Eles variam com base no preço final de venda, com base nos custos envolvidos, com base no mercado, com base numa porção de itens, mas eles vão ali entre 20% e 50% do preço que é pago pelos produtos, retornam em royalties para o Paysandu. Falando disso assim em reais, em alguns produtos esse percentual chega a significar em torno de R$ 35,00 aos cofres do Paysandu. E aqui repito, R$ 35,00 limpos. Como assim limpos? Desse dinheiro o Paysandu não precisa mais pagar salário, o Paysandu já não precisa mais pagar salário de vendedores, de gerentes, salário de funcionários da Rede Lobo, o Paysandu já não precisa pagar energia elétrica, custo de software, manutenção de equipamentos, impostos, fornecedores, enfim, toda a cadeia logística, de marketing, de mídia, de comunicação, porque este valor a título de royalties já entra de uma forma que o clube pode utilizá-lo sem, em nenhuma hipótese, sacrificar a marca e sacrificar o seu desenvolvimento. De uma maneira geral, esse percentual, se a gente considerar sobre o preço de venda que o consumidor paga ali na ponta na loja, ele pode alcançar 15% de todo o resultado da marca entra hoje para os cofres do Paysandu, aproximadamente 15%. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente está falando de um business bem complexo, de um negócio bem complexo, dentro de um mercado estabelecido no Brasil, aliás, um dos maiores mercados de moda, de vestuário, de varejo do mundo, o brasileiro, onde a gente vê marcas, vou dar um exemplo, por exemplo, uma Dudalina, uma marca que é extremamente badalada, vem aí ao longo
de um certo tempo já, decurso de tempo, declarando prejuízo atrás de prejuízo e recentemente agora pediu recuperação judicial, entrou em recuperação judicial, que de uma maneira simplória é a última etapa para evitar a falência da marca. Então, quando a gente consegue falar que a Lobo, em todo esse cenário, falta de insumo, inflação, pandemia, a própria torcida, a própria população enfraquecida economicamente pela pandemia, vem conseguindo manter aí este resultado para o clube, eu sem dúvida nenhuma garanto a vocês que é muito satisfatório e é motivo de orgulho para todos nós torcedores. Legal, Emmanuel, a gente segue aqui com as perguntas enviadas pelos torcedores através das nossas redes sociais. A próxima é a seguinte: quando será lançada uma linha de camisas de jogo a preços populares? Essa é a grande demanda da torcida. Quem faz essa pergunta, Totti? É o mesmo que fez a anterior, @bicolor1914. Totti, vou pedir desculpa, eu queria falar um pouquinho mais ainda dessa questão que o Bicolor 1914, eu acho que é uma questão bastante recorrente, a receita que gera para o clube, o resultado, se essa mudança foi boa, foi ruim, e aí a gente já retorna para essa, me perdoa. Tá? A gente tem aí uma franca expansão da rede, certo? Na hora que você sai daquelas 3 lojas anteriormente, hoje, para 6 já instaladas na Grande Belém, outras 2 com franqueados já selecionados, que devem inaugurar ainda nesse ano, já iniciando uma expansão para fora da Grande Belém, e você vê efetivamente esse crescimento, não só no número de lojas, mas na qualidade visual da loja, no treinamento do vendedor. Hoje a gente tem o que a gente chama de Universidade Bicolor. Então o vendedor da loja Lobo, ele vem sendo treinado inclusive para entender quem foram os nossos ídolos, qual era o time campeão de 91, qual era o técnico do time de 2001, e isso gera um envolvimento da equipe extremamente positivo, não só como resposta ao próprio torcedor, que quando entra numa loja Lobo se sente dentro do clube, se sente cada vez mais parte daquilo como de fato mas o próprio vendedor, o próprio funcionário cria uma sensação de pertencimento àquele negócio, e isso vem trazendo bons resultados para a gente. Tá? Inclusive, eu vou dizer aqui em primeira mão para vocês que a gente tem um carinho muito grande nessa notícia, que é o fato da loja de Castanhal já começar a operar essa semana, ainda naquele regime de soft open, que em poucos dias aí nós vamos ter a inauguração efetiva da loja, iniciando a prometida e esperada interiorização da marca. O torcedor do Bicolor não está só em Belém, está no estado todo, está no Brasil todo, está no mundo todo, e cada vez mais nós vamos, um passo de cada vez, de forma sustentável, de forma segura, chegar mais perto desse nosso torcedor. Ele perguntou, salvo engano, também sobre a receita de aluguel, Totti? Exatamente. A pergunta anterior é referente aos valores e percentuais que o clube recebe de aluguel e royalties em cada loja. E também ele pergunta se há alguma outra fonte de receita oriunda da Lobo. Beleza. Vou tentar encurtar aqui. Com relação ao aluguel é muito simples. Loja Lobo Sede e Lobo Curuzu, que são imóveis de propriedade do Paysandu, geram para o Paysandu R$13 mil por mês de aluguel. Tá? É uma informação, e aí eu vou reforçar isso com a torcida, que um mero acesso ao portal da transparência pode dar. Certamente, apesar de eu não ter ido lá conferir, mas é extremamente confiável a informação, então certamente essa informação consta no portal da transparência. Tá? E aí eu reforço de novo, né, que o royalties ele independe da venda efetiva ali, da compra pelo consumidor. Então, por exemplo, no primeiro trimestre agora de 2021, o Paysandu teve um resultado muito expressivo com a marca, enquanto que o varejo atravessou mais uma vez um momento complexo, um novo lockdown, toque de recolher, restrição de horário de funcionamento dos empreendimentos e daí por diante. Então isso significa mais uma vez que foi positiva a mudança da incidência do royalties, tirando ele da necessidade da realização efetiva da venda na ponta, afastando bastante o risco da perda do controle, de eventuais
desajustes, vamos chamar assim, entre a realidade e o relatório apresentado, e deixando o Paysandu numa situação um pouco mais confortável. Ele perguntou também sobre de que outras formas, outras receitas advêm da marca, né? Bom, quanto a outras receitas que são provenientes da Lobo, primeiro eu quero dizer que contratualmente todos os lojistas que se tornam franqueados Lobo, eles são obrigados a manter e a honrar o desconto do sócio-torcedor. Então, todo sócio-torcedor, antes o Paysandu abria mão do resultado ou de parte deste resultado em função do torcedor. Hoje nós terceirizamos esse investimento e quem faz é o lojista. Então, quando o torcedor, sócio-torcedor, sócio bicolor adimplente vai na loja e tem 10% de desconto, ele está retirando da cadeia 10% do resultado do lojista, que foi algo que nós insistimos. Além disso, toda a rede de loja Lobo, ela acaba por viabilizar diversas ações do clube, como recentemente eu posso citar em nome da Paixão, que também num momento muito complicado ali de lockdown, de restrição, a rede comercializou e entregou as camisas que tem o nome dos torcedores que se eternizaram ali como apoiadores do clube naquele momento, e o nosso querido Julinho, que está sendo comercializado em todas as lojas da rede, inclusive na loja digital. Bom, também há de se frisar aqui que quando houve a conversão do modelo, o fundo de comércio daquelas lojas que eram do clube, e ali entende-se não só o estoque, por exemplo, como a clientela, a consolidação da marca, os equipamentos móveis ali, gôndolas, etc., foram comercializados. Eles não foram cedidos sem ônus para os lojistas. E isso gerou aos cofres do Paysandu mais de R$1 milhão, também naquele momento extremamente crítico de 2020. Mas aí eu vou fazer uma coisa. Eu acho que o mais importante é a gente pensar no contrário dessa pergunta. Que despesas deixou de ter a Lobo com a mudança do modelo? Tá? Porque a gente se preocupa muito e é uma preocupação extremamente pertinente, importante do torcedor. Mudou agora, a marca não é mais do Paysandu, que também não é verdade, a marca é e sempre será do Paysandu. O Paysandu agora está ganhando menos, tal. O Paysandu agora tem inúmeras despesas, deixou de ter inúmeras despesas que antes pertenciam ao clube. Então, às vezes o Paysandu conseguia em um produto específico uma margem pontual, ali isoladamente maior, mas daquela margem tinha que pagar tantas despesas e tantos itens que não necessariamente deveriam fazer parte daquela operação, se melhor administrada profissionalmente pelo mercado, que o resultado final acabava por ser menor e até bem menor do que o resultado, do que a perspectiva que a marca traz hoje para o clube. E mais, aquele recurso entrava no clube e o clube tinha ali, historicamente, esse déficit, essa dificuldade financeira, tinha que pagar o jogador de futebol na véspera da decisão, tinha que pagar a concessionária de energia, tinha que pagar uma porção de coisas e tinha que pagar o fornecedor da marca. E essa decisão muitas vezes acabava por desfavorecer a nossa própria marca e a longo prazo isso trazia riscos da gente ter achatamento de margem, da gente diminuir a confiança do mercado com relação a fornecedores e principalmente de não conseguir reinvestir o que a marca precisava ver reinvestido para ter esse crescimento estruturado e sustentável que hoje qualquer torcedor está enxergando. Emanuel, aproveitando a tua resposta, né, bem completa, diga-se de passagem, para essa pergunta, só um exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que só de aluguel com as lojas dos shoppings, o Paysandu deixou de pagar o que aproximadamente R$50 mil, somando a loja do Shopping Boulevard, Shopping Metrópole, Shopping Bosque de Grão-Pará, aproximadamente somando essas três lojas, que era quando ainda não havia, né, o sistema de franquia. Era aproximadamente isso, cerca de R$50 mil por mês? Em alguns meses esse número chegou a ser maior, porque ali existia um aluguel que era o aluguel fixo e um aluguel variável. Tá? Então, por exemplo, às vezes a gente fazia algumas promoções para vender
estoques de coleções anteriores, a margem já era diminuída ou inexistente e ainda assim aquela receita da venda aumentava o valor do aluguel que tinha que pagar, porque o faturamento naquele mês ultrapassava aquele percentual definido contratualmente com o shopping. Então, só de aluguel, em alguns meses nós deixamos de pagar 50 mil reais ou mais e passamos a arrecadar, que agora nós saímos de uma maneira geral, de uma posição de locatários para uma posição de locadores. Perfeito. A gente continua agora, vou refazer aquela pergunta que eu tinha feito, que você acabou completando, reforçando a resposta da pergunta anterior. Quando será lançada uma linha de camisas de jogo a preços populares? Essa é a grande demanda da torcida, segundo o @bicolor1914. @bicolor1914. Obrigado pela pergunta. É uma oportunidade que a gente tem até de desmistificar algumas coisas, tá? Primeiro, eu pergunto de volta a você e ao torcedor bicolor. Na sua opinião, qual o grande objetivo do Paysandu ter criado a sua marca própria? Ou grande não, vamos dizer assim, um dos principais objetivos do Paysandu ter criado a marca própria. Bom, eu vou responder com a minha opinião pessoal. Tá? Um dos principais objetivos foi melhorar o retorno que nós tínhamos, enxergando o potencial. A diretoria da época, a presidência da época, enxergou o potencial que o Paysandu tinha em explorar esta marca. E quanto grandes marcas multinacionais, que vestem outros grandes clubes no país, estavam dispostas a pagar o Paysandu. Então, vamos criar a Lobo, porque principalmente no norte, a gente precisa todo momento se reinventar, criar novas receitas para conseguir competir de igual para igual, já que não são iguais, por exemplo, as cotas de TV, os patrocínios, etc. A gente precisa sempre se reinventar para melhorar a receita do clube e manter o Paysandu grande como grande ele é. Então, primeiro ponto, vamos guardando em caixinhas e separando essa resposta em caixinha. Um dos principais objetivos da Lobo é ser um pilar de sustentação financeira do Paysandu. Bom, outro mito. A camisa do Paysandu é cara. Faça um desafio. Pesquise camisas das mais diversas divisões. Série A, Série B, até mesmo da Série C, onde o Paysandu se encontra. E faça uma comparação de preços para entender que o Paysandu está, sem nenhuma dúvida, entre as mais baratas que carregam o mesmo nível de qualidade e de tecnologia embarcada. Tá? Via de regra, praticamente 10% abaixo de marcas que carregam a mesma tecnologia e a mesma qualidade entregue ao Paysandu, entregue ao torcedor do Paysandu. A Lobo não deve nada em qualidade e em material para nenhum uniforme esportivo do mundo. Posso assegurar isso a vocês. Bom, ainda mais uma caixinha, a terceira caixinha. Se você fizer uma mera visita a uma das lojas da Rede Lobo, você vai ver que já nessa coleção 2021 existem peças que o sócio torcedor, o sócio bicolor adimplente, compra por menos de R$100, sem falar naquelas promoções rotineiras que sempre são divulgadas nos canais oficiais do clube, como uma que encerrou agora nesses últimos dias, que realmente são bastante atrativas para o torcedor. Então, bom, primeiro, a Lobo precisa dar resultado para o clube. A gente já falou na pergunta anterior que com todo esse esforço, qual é o resultado que a gente almeja, que a gente alcança. A Lobo precisa manter o padrão de qualidade, e para manter o padrão de qualidade, uma mera pesquisa de mercado vai mostrar que a Lobo não está fora da realidade. Muito pelo contrário, via de regra, tem um preço 10% menor que uniformes e materiais semelhantes ao redor do Brasil. 3.
o preço da camisa de jogo acaba estigmatizando o produto. O produto só é para quem pode pagar R$207, que é mais ou menos o preço que o sócio torcedor adimplente paga na camisa de jogo. Hoje você tem produtos, camisas, por menos de R$100 da coleção atual, disponível em toda a rede Lobo. Bom, beleza. Então você está me dizendo que realmente não vai ter essa coleção, essa camisa mais acessível. Bom, mesmo que eu tenha dito tudo isso, o Maurício me colocou, a mim e a equipe Lobo, como um todo na parede, agora recentemente, e ele não pediu não, ele determinou que a Lobo desenvolvesse uma camisa com preços mais acessíveis. Não chamarei jamais de popular, até porque, por mais acessível que seja o preço, a gente tem um compromisso com a qualidade, um compromisso com o torcedor do Paysandu. E a gente está lutando aí para desenvolver essa linha, uma linha de qualidade, e a gente tem previsão de lançamento dela ainda esse ano, ali no segundo semestre de 2021. Então, aguarde que vem coisa boa, tá? Sem deixar de entender toda a cadeia que existe, todas as agências de marketing, o imposto do lojista, o aluguel do lojista, a empresa, as pesquisas, a mídia, o fornecedor, o fio, o escudo, enfim, toda a cadeia remunerada cabe dentro desse preço. E com muito esforço a gente vem se posicionando abaixo do valor de mercado e ainda assim garantindo um superávit, um resultado muito expressivo e muito positivo para o Paysandu. Podemos passar para a próxima pergunta? Lá. Vamos lá. O @Leandro N. Rego gostaria de saber qual é a efetiva participação do Paysandu na marca Lobo e nas lojas, pois, segundo se fala, virou uma franquia. Esse tipo de negócio não é danoso ao detentor da marca Lobo? Não há redução de ganho ao clube? Leandro, qual a participação do clube? Cara, é fantástico. Primeiro, o clube é o dono da marca Lobo, ponto final. Tá? A gente até teve aí algumas propostas que iam num modelo diferente. Ali naquele momento em que o Paysandu precisava que a Lobo se desenvolvesse, não tinha capacidade de investimento na marca, a gente teve algumas propostas diferentes, de conceitos diferentes, mas jamais passou pela cabeça do clube que a Lobo fosse vendida. Então, hoje, o que é franqueado a terceiros, a profissionais, a investidores, ao mercado, é a operação da loja, é a operação logística, é a operação da marca, jamais a própria marca, tá? Que é um ativo do Paysandu e que qualquer torcedor que percebe o crescimento, a estruturação, a evolução, percebe que aquele ativo que é do Paysandu vem se valorizando, vem cada vez tendo um valor patrimonial melhor para o clube. Tá? Então, o papel do clube, antes de dizer na minúcia, que é, por exemplo, dar anuência na escolha do franqueado pela franqueadora, que é, por exemplo, determinar a coleção, a campanha, escolher as peças e tantas outras coisas que jamais o clube vai terceirizar ou jamais deveria o clube terceirizar ao mercado, continua sendo o papel do clube. O que saiu do clube foi algo que o clube, infelizmente, não sabe nem deve fazer. Pelo contrário, hoje o clube não precisa mais pensar, por exemplo, se o ticket de alimentação do funcionário foi pago ou se o uniforme do funcionário está correto. Hoje o clube, que tem uma limitação de pessoas, de voluntários, está ali focado em pensar o clube, em pensar nosso futebol, e, enfim, em avançar naquilo que é o objetivo social do clube, do próprio clube. Tá? Com relação à pergunta se houve redução no ganho, eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas quando a gente deixa de ter todas aquelas obrigações, enormes obrigações que uma empresa tem, e passa a contar efetivamente com o recurso que entra no clube, a gente e vê o crescimento, vê que cada vez tem mais lojas sendo abertas, que cada vez o torcedor gosta mais, compra mais, se apaixona mais, tem produtos melhores, mix maior de produtos,
é bem simples a gente entender que, na verdade, nós tivemos um aumento de ganho. E a perspectiva é que isso seja sustentável, que a gente tenha aí uma aceleração constante, que esse aumento ele permaneça gradativamente acontecendo. Outra pergunta do @bicolor1914, até que ponto os donos das franquias influenciam nos preços dos produtos e na escolha do design das peças que compõem cada coleção lançada pela Lobo? Rapaz, o Bicolor 1914 fez boas perguntas. Eu queria chamar pelo nome. Eu vou tentar me apresentar para ele em alguma oportunidade. Obrigado a você, torcedor. São perguntas diferentes, tá, Totti? Vou tentar organizar. Primeiro, dono de franquia é peça fundamental na cadeia. O sucesso de cada unidade, o sucesso da unidade Castanhal, o sucesso da unidade Parque Shopping, também recém-inaugurada, é o sucesso da marca, é o sucesso do resultado do clube, tá? Mas quem define preços não é a franquia, nem os franqueadores, nem o franqueado, nem o clube. Quem define preço é o mercado, é um conjunto de informações profissionalmente organizadas. Quanto o mercado está pagando, qual é o custo do insumo, qual é a carga fiscal, qual é a despesa do lojista, qual é a perspectiva de ganho do Paysandu. E essas informações, elas são sempre estudadas e apresentadas pela equipe técnica da franqueadora para o clube, com os custos totalmente explodidos, custo da fábrica. Para vocês terem uma ideia, a decisão em usar um tipo de fio ou outro tipo de fio impacta no preço final de venda. Então, com esse material na gola, a camisa vai custar X, e com esse material ela vai custar X mais R$2, que representam X reais no preço final de venda. Então, eu não vou dizer para vocês que quem define o preço é o Paysandu, é o franqueado, porque isso é feito de forma profissional, e quem define o preço é um conjunto de informações advindas do mercado, do negócio, tá? Agora, o design das peças, o mote de cada campanha, cabe exclusivamente ao Paysandu. Isso também é uma coisa muito bacana, né? Às vezes a gente fala assim, por isso que eu digo que é um dos principais objetivos da Lobo, porque tem outros muito bonitos. Por exemplo, quando a gente imaginou que a gente faria uma coleção homenageando nossos peixes, quando a gente imaginou que a gente faria uma coleção homenageando nossos craques, quando a gente imaginou que a gente faria uma coleção contando a história das nossas estrelas nacionais, de títulos valorosos conquistados pelo clube, o único clube da Amazônia a conquistar esses títulos, como nós estamos contando agora em 2021. Então, isso é um motivo de enorme satisfação, de enorme alegria por hoje o Paysandu poder tomar essa decisão, independente do modelo de negócio ter sido ou não franqueado. O @1914 Andrew pergunta qual a porcentagem que o clube ganha por camisa vendida, qual o custo de fabricação de cada camisa e quanto o clube gasta com a logística da marca Lobo. Andrew, vamos lá, a gente já falou um pouquinho sobre o tema. A gente já falou, por exemplo, que tem peças que chegam a deixar para o Paysandu em torno de R$35 já limpos, com royalties, outras deixam menos, depende muito da coleção, depende da variação de material, enfim, depende realmente, não tenho como te responder isso de uma forma objetiva, porque tem muitas e muitas variáveis aí. Mas eu vou acrescentar ainda que quando a gente pega aí toda a cadeia envolvida, que vai da área fiscal, dos impostos, a parte comercial, marketing, enfim, vamos pegar um exemplo da camisa de jogo, colocando toda essa cadeia para dentro, fazendo um mix de peças vendidas na própria rede, aquelas poucas ou em menor número vendidas pela rede varejista externa, que não a Lobo. A gente vai alcançar um resultado, que talvez seja mais fácil de dizer, em torno ali, uma meta de alcançar 15% em favor do clube, efetivamente sobre o valor de venda, sobre aquele valor pago pelo consumidor em cada loja. Tá? Que hoje o Paysandu não gasta mais absolutamente nada. Muito irrisória a despesa do Paysandu
com a gestão da marca, que hoje é uma gestão estratégica, porque a gestão profissional foi franqueada, na acepção da palavra, foi franqueada ao mercado. Então a gente tem que ter, eu trago de novo esse tema, porque uma coisa não pode ser dissociada da outra. A gente diz assim, vamos supor que antes o Paysandu ganhava R$25 naquela camisa, de uma maneira hipotética. Hoje ele está ganhando 14 naquela mesma camisa. Beleza. Só que daqueles R$25, o Paysandu tinha uma enormidade de obrigações a cumprir, que por vezes, pela quantidade reduzida de produtos, pela nossa dificuldade financeira, que é uma realidade que jamais foi escondida do torcedor, por tantas outras circunstâncias, ao invés de deixar 14, recebia 25, mas deixava 5, deixava 6 e às vezes não deixava nada. Então, é sempre importante a gente falar da margem de quanto o Paysandu hoje afere da marca, junto com a observação de que são números efetivamente verdadeiros e transparentes, expostos no portal da transparência para qualquer um acessar. A próxima pergunta quem faz é o Glauber, e não deixou o sobrenome aqui. Até quando vai o contrato dessas franquias? Vejo que o clube deixou de faturar muito com essa terceirização da marca, ficando apenas trocados nos cofres do Paysandu em favor dos franqueados. Totti, trocados, foi isso que ele falou? Foi trocados. Como é o nome dele? É Glauber. Glauber, vamos lá, cara, eu respeito tua pergunta e às vezes ela reflete a opinião de outros torcedores também, e daí por diante, né? Bom, vamos lá, primeiro eu acho que ele perguntou do prazo, né? O contrato da franqueadora, ele é de 10 anos o prazo, foi celebrado, salvo engano, final de 2019, então 10 anos contados a partir da sua celebração. O contrato com as lojas franqueadas, ele já é celebrado pela empresa franqueadora. Tem a anuência do Paysandu, a quem cabe a validação final daquele franqueado, tá? E a fiscalização se de fato aquele franqueado preenche os requisitos e as premissas que foram colocadas no contrato celebrado pelo Paysandu com a franqueadora. Então, aqueles contratos entre franqueador e franqueados, eles podem respeitar o prazo do contrato de 10 anos celebrado entre o clube e a franqueadora. Com relação à observação que fica apenas trocados nos cofres do público, vamos lá, eu vou pensar até como te responder. Vamos dizer assim, para a realidade financeira que a gente tem, histórica do Paysandu, difícil, ainda severamente agravada pela pandemia, parece até que tem um certo desconhecimento. Eu vou até lhe convidar a visitar o nosso portal da transparência, porque deve constar lá no portal da transparência que apenas no primeiro trimestre de 2021, apenas no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2021, a Lobo trouxe aos cofres do Paysandu mais de R$570 mil. Mais de R$570 mil. Em um novo momento extremamente complexo do varejo. Novo lockdown, novo toque de recolher. Se você for no shopping hoje, já com a mudança do bandeiramento aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, ainda assim você vê um movimento pequeno e uma dificuldade generalizada do setor. E ainda assim, o Paysandu arrecadou mais de R$570 mil advindos da Lobo. Vou te dar um dado. Em 2015, último ano integral antes da virada para a marca Lobo, com a badalada Puma, o Paysandu arrecadou, salvo engano, 452 ou 456 mil o ano inteiro, sem pandemia e com o time, com o futebol em uma situação ligeiramente diferente da atual. Outra coisa bacana de dizer aí, principalmente quando usa um termo assim, que deixou trocados para o clube, que às vezes vai da referência de cada um, evidentemente, mas quando a gente fala em margem almejada de 15%, hoje é muito próximo a isso, geral, de toda a comercialização com base em preço de venda, eu tenho que esclarecer para o torcedor que dentro do setor em que a Lobo atua, é uma margem superior à margem já daquelas empresas de sucesso no mercado nacional. Então, novamente,
mostra que a gente acredita que o trabalho vem sendo feito e, principalmente, não é algo de tiro curto, é algo sustentável, com uma enorme perspectiva de crescimento e de longevidade para esse ativo importante do clube. Próxima pergunta, Emanuel, é do Thiago APSC, @ThiagoAPSC. Não seria possível garantir um desconto maior sobre os produtos da Lobo para os sócios bicolores? Imagino que estimularia a venda e a adesão ao programa. Thiago, bacana também a colocação. Vamos lá. Antes o Paysandu era o gestor da marca, se ele dava um desconto de 10, de 15 ou de 20, ele abria mão daquele resultado que ele acreditava possuir. Hoje, na hora que esse desconto é aplicado, não é só o Paysandu, porque você tem ali o lojista profissional, o franqueado investidor com a expectativa dele de retorno. Eu vou te dar um outro exemplo aí comparando com o sócio torcedor, para que a gente faça como torcedor uma reflexão se é um momento da gente ter gerar esse apoio, fazer essa associação e etc. E, enfim, cada um sabe o que é melhor para si. Mas recentemente o Paysandu lançou um plano sócio CT, que era um plano de R$10 por mês, salvo engano, tá? R$10 por mês sócio CT. Uma única camisa de jogo comercializada para sócio bicolor adimplente dá um desconto de praticamente R$24. Uma única camisa. Então, eu estou querendo dizer com isso, ou chegar com isso, num ponto que talvez essa correlação entre a adimplência e a adesão do nosso torcedor ao programa sócio bicolor não seja tão intimamente ligada ao valor do desconto, apesar de que, obviamente, eu concordo com você que quanto maiores os benefícios, mais estruturados os benefícios, mais fáceis são as chances de adesão de um maior número de torcedores ao programa. Mas hoje, se a gente simplesmente impor o aumento desse valor, determinar o aumento desse valor, a gente pode acabar tendo um efeito contrário. Qual seria esse efeito contrário? De que o preço lá na ponta acabasse tendo que aumentar para compensar esse desconto e a gente diminuísse o acesso do torcedor bicolor aos produtos Lobo. E aqui eu faço um parêntese. Nós vivemos um momento em que o torcedor também sofre com a pandemia economicamente. Um momento em que os patrocinadores também sofrem com a pandemia economicamente e têm menor exposição de suas marcas, porque você tem limitação de acesso, etc. Você não tem bilheteria. Então hoje a Lobo é extremamente importante, porque o torcedor continua adquirindo os produtos Lobo, conscientemente apoiando o clube, em um momento que ele não tem, por exemplo, como gastar com ingresso, como ir ao campo. Então a gente precisa ter muito cuidado para tomar as medidas que efetivamente incrementem as vendas sem prejudicar o torcedor. E aí eu vou te fazer mais uma colocação. Vamos colocar aí 10% do desconto. Se a gente tivesse 90% dos clientes, torcedores Lobo, adimplentes no sócio torcedor, que pode ser o sócio CT, que pode ser um sócio com um valor de prestação mensal mais baixo. E a receita da Lobo fosse proveniente basicamente de clientes sócios adimplentes, esse valor em número absoluto pode ultrapassar facilmente um ano R$1 milhão em desconto concedido, que é um benefício real ao torcedor que deixa de gastar aquele dinheiro. Tá? Aliás, me metendo aqui numa área que não é minha, vem coisa muito bacana aí do sócio. O sócio está sendo todo reformulado, a galera do sócio está trabalhando incansavelmente e eu tenho certeza que está só esperando uma sinalização um pouco mais clara nesse tão esperado momento aí pós-pandemia, de como vão ficar os acessos, como irão ficar os acessos aos estádios daí por diante, para que todos nós como torcedores tenhamos as informações bem claras da reformulação do sócio bicolor. Opa, alerta de spoiler. Exatamente. A gente segue aqui as perguntas, Emanuel. Agora quem faz a seguinte colocação é o Edward_Snow. O que a marca Lobo possui de maquinário e o quanto ela depende de terceiros para confeccionar os materiais de vestuário do Paysandu? Edward, isso? Isso.
Edward, nada. A Lobo não possui maquinário, nem quer ter, nem quer possuir. Não possui qualquer obrigação de manutenção de maquinário, de custo, de operação, de funcionário. A Lobo, o Paysandu tem que focar no futebol, tem que focar no clube social, tem que focar no seu torcedor. Então, nada, é muito fácil de responder isso. Então quem está produzindo, quem produz os produtos Lobo são grandíssimas fábricas especialistas que produzem outras marcas como Umbro, como Adidas e daí por diante. Vou te dar um exemplo. A fábrica hoje, localizada no Paraná, talvez a principal fornecedora em função do volume das nossas peças de camisas de jogo, é a mesma fábrica que faz os uniformes do Atlético Paranaense, do Grêmio e tantos outros grandes clubes aí do Brasil. Então, mais uma vez, lembrando, por exemplo, que o tecido da camisa negra 1914 é um tecido que é feito e produzido por uma fábrica de tecido, que não é a mesma que entrega o uniforme pronto, e desenvolvido, inclusive, exclusivamente para ser usado na negra 1914. Então, esse processo fabril, produtivo, ele não significa que a Lobo tenha máquinas, tenha equipamentos, compre fio, compre linha, compre escudo, compre não sei o que, não. Isso é terceirizado, como todos os grandes clubes com ou sem marca própria fazem ao redor do mundo. Gostaria de saber por que não fazem o lobo e o escudo bordados nas camisas. Esses aplicados saem com as lavagens. A torcida vem pedindo isso há muito tempo. Por que não ouvir a nossa voz? Já que quem usa somos nós. Quem faz essa pergunta é a @SilviaPSC1. Silvia, bacana, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Silvia, o material utilizado hoje nos escudos, tá? Na coleção 2021 de jogo, eu lhe digo assim, ele tem mais tecnologia embarcada no material do que aqueles tradicionais bordados em TA. Esse material emborrachado, ele concede ao escudo uma característica 3D, tridimensional. Tá? É o mesmo material de grandes clubes ao redor do mundo, é inclusive exatamente o mesmo material que a FIFA estampa o seu escudo em quase todas as seleções do mundo cujas suas confederações são filiadas à FIFA. Então, é um material muito moderno, a Lobo vem acompanhando a tendência de mercado e isso não significa que você precisa gostar dele ou que a nossa torcida precisa gostar dele. Então, vou dizer o seguinte, ouvindo a Silvia e uma grande fatia da torcida, sempre, em todas as nossas coleções, a gente vem mantendo pelo menos uma das 3 principais camisas de jogo com escudo bordado, sim, como no caso da camisa negra 1914 e como vai vir também a nossa camisa 3 dessa próxima coleção. Então, falando um pouquinho, justificando o porquê do emborrachado 3D, mais caro inclusive do que o bordado, e dizendo que não só eu entendo você, como a Lobo concorda com você a ponto de sempre manter uma camisa de jogo com o escudo bordado. Quem faz a próxima pergunta é o @EguaCardoso_. Acho que essa pergunta aqui já foi até respondida, mas a gente repete. Queria explicação sobre o preço da marca Lobo. 220 em uma camisa para quem recebe um salário mínimo é uma coisa acessível? E pergunta. Égua Cardoso. A gente já respondeu um pouquinho como é formado aí o preço dos produtos, né? Eu vou gastar esse tempo então convidando realmente você a ir a uma loja, entender a linha como um todo, entender que existem produtos oficiais da coleção atual com preços inferiores a R$100, existem diversas promoções que são cotidianamente divulgadas nas redes oficiais do clube, entender que a gente tem facilidades de pagamento que podem chegar a 10 parcelas sem juros, e dizer que você diz assim, né, eu recebo um salário mínimo, você representa uma enormidade da torcida do Paysandu. O Paysandu que é o time do povo. Então, em nenhum momento, Égua Cardoso, a gente deixa de raciocinar pensando na torcida, deliberar e criar nossas estratégias pensando na torcida do Paysandu como um todo, tá?
E fique certo de que assim continuará. Inclusive eu disse ainda há pouco que o presidente intimou a equipe da Lobo a desenvolver ainda esse ano uma coleção que não necessariamente que não será aquela de jogo, mas uma coleção com preços mais acessíveis, não só para você, mas para grande parte da torcida que também precisa desse apoio. Emanuel, agora a gente tem aqui uma pergunta do @Papo Bicolor. Qual a diferença de valor efetivamente recebido por camisa pelo Paysandu? Ele cita 3 momentos: antes da Lobo, Lobo com gestão própria e Lobo franquia. Bom, Papo Bicolor, boa pergunta. Não raramente outros torcedores questionam sobre isso. Primeiro, antes da Lobo, eu não tenho essa informação de uma maneira confiável, fidedigna, que eu possa lhe assegurar. Posso lhe dizer que em 2015, com a Puma, durante todo o ano de 2015, o Paysandu arrecadou cerca de R$100 mil a menos do que o Paysandu arrecadou com a Lobo apenas no primeiro trimestre desse ano. Então, durante todo o ano de 2015, antes da Lobo, o Paysandu arrecadou com a Puma cerca de R$100 mil a menos do que o Paysandu arrecadou apenas nos 3 primeiros meses de 2021. E em 2015 não tinha pandemia, em 2015 não tinha lockdown, em 2015 a gente não tinha tantas restrições sanitárias como a gente tem hoje por conta desse vírus. Tá? Sem falar que a projeção que a gente tem para Lobo, para este ano difícil, ela bate ali quase 4 vezes ou até um pouco mais do que foi arrecadado naquele ano de 2015, ali antes da Lobo, certo? Até porque a gente tem uma rede em franca expansão, o que é visível a todos os torcedores em vários bairros diferentes aí da nossa capital, tá? Da Grande Belém, inclusive. Agora, falar da Lobo em gestão própria é sempre um grande desafio. Por vezes a gente fala de uma forma um pouco incoerente, eu já expliquei ainda há pouco. A margem da camisa era R$30, a margem da camisa hoje é R$20. Então franquear não foi um bom negócio porque deixou de arrecadar 10. Só que antes dos 30, o Paysandu, que a gente chamava de margem, acabava tendo que arcar com juros, porque o fornecedor não estava ali absolutamente em dia, e aí aquele fornecedor já não queria fornecer, a gente já tinha que procurar outro que já tinha um preço um pouco um pouco maior. Você tinha enormes custos com manutenção, você tinha passivos fiscais, passivos trabalhistas, você tinha a energia de toda uma diretoria que deveria pensar o clube, que deveria pensar o futebol, pensando um negócio complexo de A a Z, do custo fiscal à logística, à entrega, a controle de qualidade, a controle de funcionários, de folha de pagamento e daí por diante. Então, a Lobo é um negócio extremamente complexo, um negócio de mercado. Operar essa marca não é simplesmente vender e faturar e dizer que a margem é X. Então, por exemplo, tinha uma margem X naquela camisa, melhor um pouquinho do que a margem no modelo de franquia. Aí você vendia 8 mil camisas, dizia assim, meu Deus, a torcida comprou a camisa. Aí o Paysandu chegava ali, às vezes por uma bola que não entrou, por um pênalti que foi na trave, não se classificava para uma final, numa situação hipotética. E a gente já tinha um pedido na fábrica de mais 1.000. Porque tinham todos os elementos para acreditar que aquelas 1.000 iam ser absorvidas pela torcida. E às vezes quando faltava, a torcida, poxa, eu estou querendo comprar, não consigo comprar, acabou na loja, etc. Aquelas 1.000 que chegaram depois da desclassificação, veja, para uma fábrica produzir, ela compra o tecido de outra fábrica, ela compra o escudo de outra fábrica, ela compra a linha de outra fábrica, ela compra às vezes a tinta, o número. Então não é algo que eu peça hoje e vai chegar daqui a 4 dias, daqui a 5 dias. O que eu estou querendo te dizer com isso? Vendemos 8 mil peças com uma margem boa, 500 ficaram no estoque, todo o resultado daquelas 8 mil ficaram empacadas nos armários do Paysandu e vinham a ser vendidas em promoções subsequentes, já sem margem nenhuma e às vezes com margem até negativa. Então, a Lobo, em gestão própria, ela precisa ser pensada e explicada de uma maneira sistemática, não apenas a partir de um número isolado, de uma margem aplicada a determinada peça.
Emanuel, a gente tem duas perguntas aqui muito parecidas. O @Daniel Dias Perso pergunta quantas lojas Lobo a gente vai ter em outros municípios do estado. E o Jorge Nascimento 74 pergunta quantas lojas Lobo, estão previstas para serem abertas no Pará. Daniel, com bastante orgulho a gente anuncia a primeira loja fora da Grande Belém, tá? Loja de Castanhal. Essa semana ela começa a operar naquele regime que a gente chama de soft open, iniciando a operação. Na próxima semana, provavelmente, a gente faz a inauguração oficial da loja e com isso a gente inicia aquela prometida, esperada e difícil interiorização da marca, tá? É um desafio logístico, um desafio comercial, enfim, a gente quer dar um passo seguro de cada vez para que a gente realmente dê um passo de sucesso. Jorge Nascimento pergunta quantas lojas estão previstas abrir no Pará. Eu vou responder de duas formas. Na Grande Belém serão 8. Dessas 8, 6 já estão abertas. Parque Shopping, Boulevard Shopping, na Doca, Parque Shopping na Augusto Montenegro, Loja Sede, na Avenida Nazaré, que aliás completa 5 anos essa semana, completou 5 anos essa semana, a primeira loja Lobo inaugurada, tá de parabéns. Loja da Curuzu, também nova, ali na Almirante Barroso. Metrópole, no Shopping Metrópole, também ali na BR, no entroncamento. E o Bosch Grão-Pará, na Avenida Independência. Tá? Outras 2 lojas, Pátio Shopping e aí IT-Center, provavelmente, que são as últimas 2 lojas previstas para Grande Belém. A gente pretende inaugurar ainda em 2021. Com relação a outros municípios, existem já regiões sendo estudadas aí no Pará. Não quero nem muito antecipar, porque a gente está nesse momento desenvolvendo, aprofundando os estudos, as pesquisas, capacidade de absorção, tamanho da loja, mix adequado. A gente também quer entender o funcionamento da loja de Castanhal, tá? E existe já prospecção de franqueados em outros estados, para a loja Macapá e para a loja Manaus. Então a gente espera que mais tardar aí em 2022 a gente já consiga romper a fronteira do estado do Pará, chegando mais uma vez mais perto do nosso torcedor de outro estado. Maravilha, mano. A próxima pergunta quem faz é o @Cavalo Paysandu, Cavalinho do Paysandu. Por que as camisas da marca Lobo são mais caras agora do que quando era de fornecedores? Eu já vi lobo, já vi porco, cavalo do Paysandu, é uma novidade, mas tudo bem. Vamos lá. Não são mais caras. Na verdade, não são mais caras. Uma rápida pesquisa na internet mostra, já falei inclusive, dentro de todas as séries, com a mesma tecnologia embarcada e etc. O Paysandu tem como meta se posicionar cerca de 10% mais barata do que produtos similares. Se você fizer, por exemplo, vamos falar de Puma, né? Que vocês são mais caras do que era antes. Vamos falar da mesma Puma. Se você comprar uma camisa do Palmeiras, da Puma, ela custa R$320. Ah, não, mas eu não quero o patch da Libertadores, eu quero sem o patch da Libertadores. Então, para você, ela sai por R$269, da mesma Puma. E também a gente não pode comparar, né, Totti, um preço de uma camisa 6 anos atrás, ainda mais se a gente considerar essa escassez de produto, essa pressão inflacionária que a gente está vivendo decorrente desse momento econômico complicado da pandemia e daí por diante. Então, mesmo com todo o material, com todo o vanguardismo de qualidade, de tecnologia, que é premissa nos produtos Lobo, a gente continua se posicionando abaixo ou igual a produtos similares ao redor do país, no preço. O Vitor Moraes Personal pergunta: gostaria de saber se a Lobo realmente foi vendida como uma franquia e até quanto isso dá um bom retorno financeiro ao clube. Já falei um pouquinho, Vitor, fica tranquilo, a marca não foi vendida, não há qualquer intenção dessa diretoria em vender um dos maiores, um dos principais ativos do clube e, por conseguinte, ativos nossos, torcedores. A Lobo pertence ao torcedor do Paysandu, tá? Ela não deve ser vendida. Mais uma vez, o que foi franqueada foi a operação
que foi transferida, eu vou dizer assim, a quem de direito, ao mercado profissional que sabe operar, opera bem e dá longevidade e sustentabilidade para a marca. Rodrigo Santos PSC. Por que não lançaram outros concursos como o de 2019 para a torcida criar o terceiro uniforme ou até mesmo de treino? Sendo que naquela época foram apresentados vários modelos com ótimos designs. Legal, Rodrigo. A marca ela sempre procura oportunizar esse acesso do torcedor na criação, tá? De todas as peças. Por vezes, e aí nesses últimos 2 anos, em especial por conta da pandemia, isso vem ocorrendo através de uma amostragem de torcedores, um grupo menor que acaba participando daquela criação do conceito e etc. Dessas peças, enfim, por motivos óbvios aí, razões sanitárias e daí por diante, tá? Além disso, Rodrigo, muitas vezes a coleção ela guarda um mote, né? Ela tem assim, como nesse ano, a gente conta a história das estrelas que estão voltando, homenageia grandes títulos do Paysandu, grandes times que o Paysandu formou, que nos enche de orgulho e nos transformam na instituição centenária mais vitoriosa da Amazônia, mas de longe a mais vitoriosa da Amazônia. Então isso faz com que nem sempre seja possível a gente dar uma livre criação para o torcedor, como foi possível naquela oportunidade, que aliás gerou mais de 600 sugestões de peças, e essas 600 sugestões de peças muitas vezes inspiram a gente. Às vezes a gente tira um formato de gola, às vezes um formato de listra, às vezes um detalhe ou outro, continuam aquela promoção ali de 2019 continua inspirando a marca até hoje. Dito tudo isso, está no radar da marca, muito em breve uma promoção semelhante àquela vai estar aí nas nossas mídias, se Deus quiser. O Queiroz Richardson pergunta: gostaria de saber quando o site irá comercializar, além do material esportivo, que ainda só tem as camisas de treino e o uniforme 2, faltam shorts, meião e também a linha casual, pois como moro em outro estado, queria adquirir esses produtos. Queiroz, não é isso? Queiroz Richardson. Queiroz, bacana, muito obrigado pela pergunta, até porque até aqui eu não tinha falado ainda da loja digital, né, da nossa loja virtual, lojalobo.com.br, e me deste essa oportunidade. Nesse modelo de franquia, o desafio da loja virtual ele é bastante grande. Primeiro porque a gente tem que acomodar os custos dessa operação digital, e segundo porque o clube não tem mais estoque próprio de peças. Felizmente não tem mais essa gestão de estoque. Então a loja virtual ela é atendida pelo estoque dos franqueados, certo? E isso gera toda uma parametrização de sistema, para que haja equilíbrio entre as franquias e para que também o torcedor seja atendido de uma maneira célere, eficiente e uniforme. Não tem diferença de atendimento entre as diversas franquias da rede. Bom, nós vencemos esses desafios aí, eu até de uma certa forma me entristeço porque acho que nós perdemos muito tempo, nós gastamos muito tempo e muita energia, já era para estar no ar há mais tempo, mas paulatinamente existem novos produtos sendo agregados ao site. Essa semana, mais tardar na outra, você já verá itens da linha casual. Hoje, exatamente hoje, estão sendo produzidas as fotos dos produtos, as fotos com modelo, com os modelos, para que a gente possa subir para a loja virtual esses produtos. E a tendência é que num espaço de tempo não muito longo, esse mix da loja virtual fique muito próximo ao mix da loja física. Emanuel Ataíde, para a gente encerrar, a última pergunta quem faz é o @edupingarilho. Temos um planejamento para ter uma linha fitness nas lojas Lobo? Produtos como calças masculinas e femininas, shorts e buddies femininos, talvez até meias. Pingarilho, temos. O nosso planejamento indica que provavelmente já no primeiro semestre do ano que vem, 2022, nós teremos a linha fitness já nas gôndolas de nossas lojas, tá? É importante dizer que a Lobo já comercializou esses produtos e não teve sucesso. Nós não conseguimos o resultado almejado, tivemos aí uma dificuldade de saída desses produtos, impactou negativamente na marca ali quando ela era gerida por nós, pelo clube, pelo próprio Paysandu.
Então isso faz com que torne esse desafio ainda mais complexo. Todo aquele raciocínio utilizado lá atrás foi descartado e nós pensamos as peças como um todo, novos fornecedores, novas linhas, design muito mais moderno e para que dessa vez a gente tenha sucesso. Vou aproveitar o gancho do Pingarilho para dizer que talvez ainda nesse primeiro semestre, mais tardar ali no mês de agosto, setembro, a gente vai ter nas gôndolas a linha PET da Lobo, que tá muito legal. Eu sou suspeito, eu adoro ali cachorro principalmente e tal, então sou um pouco suspeito, mas a gente sabe que tem muitos torcedores como eu e vocês vão gostar da linha PET, que logo vai estar à disposição. Rapaz, que informação legal, que interessante. O Rex vai adorar também lá em casa. Vamos vestir o Julinho. O Julinho também. Mano, eu quero agradecer a tua participação, a tua disponibilidade por esclarecer as dúvidas do nosso torcedor que participou. Agradecer também ao torcedor que mandou as perguntas no nosso Instagram, no nosso Twitter, Facebook. E o torcedor pode ficar ligado no nosso site www.paisandu.com.br e também em todos os nossos perfis nas redes sociais. E a qualquer novidade, o perfil da Lobo também, o @olobopsc no Instagram, todas as novidades vão ser publicadas nas nossas redes sociais oficiais. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, Emmanuel. Obrigado, Totti, obrigado a toda a equipe da Papão TV e muito obrigado ao torcedor bicolor que acredita nesse projeto, que tem essa sensação de pertencimento, que se apaixona pelos produtos Lobo, como todos nós. O meu muito obrigado.